Olá, bom dia. O Dia Mundial de Combate às Drogas já passou, mas todo dia é dia de falar de combate às drogas. Principalmente porque o consumo tem aumentado muito no país, puxado por uma coisa que parece assim muito leve, o alcoolismo. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo aqui foi o Dr. Marcelo Costa, que é diretor do CAPS-AD. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Elda. Muito obrigado por ajudar a esclarecer, sobre esse problema grave que afeta o Brasil e o mundo, né? Pois é, parece quanto mais a gente fala, mais ou o consumo aumenta ou as pessoas tomam consciência de que estão aumentando esse consumo. Como que vocês veem esse crescimento? A gente começou a falar muito sobre drogas mais pesadas, por exemplo, crack, cocaína, falando sobre maconha, e esquecemos de falar sobre uma potente droga que tem avançado no país. Tanto que o dia 20 de fevereiro, ele não é só o dia de combate às drogas, é o dia de combate às drogas e ao alcoolismo. Eles fazem uma brecha bem específica, porque o álcool, como a gente sempre vem dizendo aqui nas nossas conversas, de todas as drogas, o álcool é a que mais traz problemas sociais, é a que mais traz problemas econômicos, é a que mais traz problemas físicos e mentais para o ser humano. E o alcoolismo ele cresceu em 18,5% no Brasil, engatilhado pelas mulheres principalmente. Em quanto tempo esse crescimento? 18, uma década. 18 é muito. Em uma década. Em 10 anos, aumentou em 18,5%, onde pelo menos 9,5% foi só em decorrência do gênero feminino ter crescido, ter avançado nesse consumo. Vamos já falar dessas mulheres que estão bebendo demais. Mas, Perfeito. Quer dizer, o fato dele ter crescido pode-se dizer que porque parece uma droga lícita, que nem um cigarro, né? É uma droga lícita. É uma droga lícita. Que não é encarado como droga. Perfeito. Você vai bebendo, achando que aquilo é normal e o socialmente passa a ter uma outra conotação. Daí, por conta dessa, vamos dizer, dessa visão um pouquinho diferente do álcool, ele avançou? Perfeitamente, tu entraste no ponto certo, Ana. O alcoolismo, quando a gente fez a última conferência de saúde mental a nível nacional, teve as estaduais e teve as nacionais. Um dos quesitos que mais a gente bateu foi a questão da propaganda, por exemplo, do álcool. E a gente não conseguiu vencer isso. Por quê? Isso, a indústria. Verdade. A indústria não permitiu que a gente fizesse uma prevenção mais forte, principalmente no consumo mais precoce desse uso da bebida alcoólica. Por exemplo, nessa década, também diminuiu a idade de início no consumo. Por exemplo, há uma década atrás, há 10 anos atrás, a entrada no mundo do álcool, que é a primeira droga, geralmente de porta de entrada para as outras, era entre 11 e 12 anos. Esse avanço... Que já era baixa. Já era baixa. Hoje está entre 8 e 9 anos. Ou seja, cada vez mais precoce, aumenta o consumo no sexo feminino. Então a gente tem todo um ambiente propício com propagandas. A gente conhece hoje várias propagandas como a Boa, a Redonda, As cervejas, elas ganham um patamar de junção com esporte, O que o cigarro, por exemplo, há 20 anos atrás, conseguiu enfrentar. Hoje as propagandas de cigarro não existem. Pelo contrário, só existe na carteira as propagandas negativas. E o álcool não, o álcool cresceu em positividade, o que leva a cada vez mais pessoas mais jovens a achar que aquilo ali é legal, que não traz problema e trazer as consequências que a gente está tendo aí no mundo. É bonito, mas aceito socialmente, Mas essa idade aí me chamou muita atenção. Antes era 10 e 11. Isso. Já crianças praticamente. Crianças. Agora 8 e 9 são crianças mesmo, Agora você imagina uma pessoa de 8, 9 anos, onde a primeira dose geralmente, na maioria dos casos, é tomada em casa, porque a gente ainda tem uma cultura altamente machista, onde a gente acha que o homem só é homem se beber, Então, às vezes, o próprio pai, ou um tio, ou um irmão mais velho, é que oferece a primeira dose para aquele jovem, não tendo aquela situação de que ele está em desenvolvimento do sistema nervoso. Cada dose de álcool que vai para o cérebro destrói neurônios, que ainda estão nascendo nessa idade, destrói células hepáticas do fígado, que ainda estão também sendo produzidas. Ou seja, é uma série de danos que você vai provocar precocemente para o jovem e que vai trazer no futuro uma tendência bem maior, pelo menos 70% de chance, mais condições de se tornar dependente do que uma pessoa posteriormente consumindo. Se consumisse mais tarde, A indústria do cigarro, de alguma forma, vamos dizer assim, ela não teve a força de barrar a onda corrente que veio para extinguir essa propaganda. Perfeito. Mas a do álcool, da cerveja, ela está resistindo bravamente, Pois eu não sei te dizer, assim, de maneira palpável, por que aconteceu isso, que o cigarro conseguiu vencer
né, conseguiu barrar, talvez pelos danos em termos de câncer, né? O cigarro ele se tornou uma coisa muito letal, né? Inclusive, eu estava vendo há pouco nos Estados Unidos, empresas ganharam agora o direito de fazer testes de sangue e de pelo para ver se um funcionário ele é tabagista. E caso ele seja tabagista, eles têm o direito de não contratar. Ah, é verdade. Ah, isso, olha, acabou de bom, ter esse ganho aí nos Estados Unidos, né? E além disso, da proibição, né, da propaganda, vieram muitas outras ações, como locais específicos para fumante, você não pode fumar mais num local público, muitas restrições dentro do avião, onde tinha área de fumante, área de não fumante. Hoje a gente não tem mais isso. Quer dizer, junto com a proibição da propaganda, vieram outras atitudes que fizeram com que a gente visse o cigarro como mal. Isso não está acontecendo com a bebida. Pelo contrário, aqui a gente vê bebidas em postos de gasolina, pessoa consumindo em qualquer ambiente o álcool, né? O que é um absurdo. Por exemplo, no próprio Estados Unidos, eu tive há pouco tempo lá, a bebida é restrita, você não pode usar álcool na rua, você só pode tomar naquele restaurante, se sair do restaurante não pode estar com nenhuma bebida. Porque você é preso mesmo, é preso. Né? Então, Verdade. as leis, infelizmente, nesse caso, elas têm que ser mais duras para que a gente possa ter menos danos. Por exemplo, os danos que o álcool causa na sociedade são muito grandes. Se você for observar, a violência doméstica, em 65% dos casos, nós tivemos junto com a doutora Lúcia Helena Riuli, né, que é juíza da segunda vara especial da mulher, numa campanha na cidade operária, sobre a questão do uso de álcool no contexto familiar. Em 65% dos casos de agressões em casa, o marido estava alcoolizado. A gente recebe com frequência pessoas encaminhadas à segunda vara da violência contra a mulher, lá no nosso caso, para tratamento, por quê? Porque a juíza e o setor biopsicossocial da Casa da Mulher Brasileira diagnosticaram que aquela desestruturação sociofamiliar era ocasionada por conta do álcool. Olha os prejuízos que causam, né? Os prejuízos, né? Tanto o efeito é esse mesmo, que quando passa a bebedeira, quando passa o efeito do álcool, ele vai, pede desculpa, jura que aquilo nunca mais vai acontecer. Quer dizer, não acontece mais, até a próxima recaída, né? Recaída, perfeitamente. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer uma pausazinha assim, como você vê, eu estou gripada mesmo, então vou tomar uma aguinha, tomar um cafezinho. O doutor Marcelo também, e a gente volta já já. É só um minuto. Já estamos de volta falando aqui sobre o avanço do alcoolismo e do combate às drogas que está sendo realizado no Maranhão, no Brasil, em todo o mundo. Mas vamos falar de uma coisa que você falou lá no primeiro bloco que me chamou muita atenção. O crescimento do número de mulheres nesses dados de mais de 18% de crescimento do alcoolismo. Na sua opinião, doutor Marcelo, o que tem levado mais mulheres a entrar nesse caminho? A gente imagina assim, mulher não bebe muito, mulher não fuma muito, mulher não faz isso, mulher não faz aquilo, mas parece que a liberdade está chegando em todos os sentidos. Com a palavra certa, a liberdade. A mulher, ela buscou durante décadas, né? Liberdade, e tem direito realmente de fazer o que o homem faz, até mais do que o homem faz, porque ela faz muito bem feito. Eu trabalho praticamente só com mulheres na minha unidade, né? Saúde, na área jurídica, juíza, a doutora Lúcia Helena, né? Doutora Lúcia Helena. Agora, esse estresse é que prejudicou a mulher, porque a mulher, além de ter o trabalho na rua, ela tem um trabalho em casa. Então, as atividades dela deixaram ela com um nível de ansiedade muito grande, e esse nível de ansiedade ela tem buscado corrigir com a bebida. Descontado em algum lugar, né? Isso. É verdade, né? Porque a gente buscou outros caminhos, mas a gente não deixou de fazer o que a gente já fazia, que era a manutenção da casa, o cuidado com os filhos, essa coisa toda. Porque essa história de divisão de tarefas ainda é muito, vamos dizer, muito recente, né? Em todos os homens assimilaram muito. E na verdade, a gente sabe que ainda quem responde muito sobre as coisas em casa é a mulher. É mulher. Se ela é mãe, é chefe de família, aumenta muito mais essa responsabilidade. Daí a busca de uma compensação? Daí a busca de uma compensação, né? Aquilo que era mais do sexo masculino, no final do dia, buscar uma mesa de um bar para beber, né? Com os amigos, hoje a gente vê inúmeros bares só de mulheres consumindo álcool. Então a mulher se igualou no homem, isso é positivo. Ainda falta se igualar em muitas coisas, eu acho que em termos salariais ainda há uma busca claro, maior que tem que ser igual, mas também se igualou no lado negativo. É verdade. No consumo de drogas. E a bebida é um grande exemplo.
Você observar uma década atrás, a cada 6 homens, uma mulher bebia. Hoje já está equiparado. É 1 para 1. Já? Né? Exatamente. Meu Deus, pelo menos nós atingimos a igualdade. Atingimos a igualdade. Negativamente, Isso mas é ruim, atingimos. isso é muito ruim. Porque a mulher reage muito mais diferente, muito pior, do que eu quero o homem. dizer, do Por que exemplo, o homem. a mulher, ela, com o uso do álcool, ela pode ter uma questão hormonal dela, ela pode ter uma parada na menstruação mais cedo, por conta do uso do álcool. Isso. Ela vai ter uma facilidade maior que o homem de se tornar dependente do álcool. Ela tem 60% de chance maior do que o homem de ser dependente dela. Ela vai ter os efeitos do álcool no seu sistema nervoso, na sua saúde mental, muito maior, ou seja, ela tem uma 80% de chance de adquirir depressão por conta do alcoolismo. Ou seja, a mulher, o organismo da mulher, eu estou falando, não é questão de preconceito, não, é questão fisiológica. A nossa questão fisiológica torce contra a gente. Torce contra vocês com relação ao consumo de drogas, principalmente do álcool. Vou tossir um pouquinho, depois a gente continua. Mas o tratamento da mulher, de alguma forma, ele também tem essas limitações? Perfeitamente. A mulher ela vai ter uma dificuldade muito maior de se tratar, por exemplo, se tornar-se dependente do álcool. Por quê? Porque geralmente quando ela se envereda para o alcoolismo, ela já vem com outras doenças mentais agregadas. Por exemplo, a depressão, os transtornos afetivos em geral, a bipolaridade. Então você vai ter que tratar o alcoolismo e ainda tratar a doença mental. Todas que vieram agregadas, né? Perfeito. O alcoolismo foi que desencadeou todas essas doenças, né? Quer dizer, elas podiam estar lá, latentes, essa coisa toda, mas o alcoolismo faz com que elas aflorem, faz com que elas... Perfeitamente. Vai fazer com que elas se tornem mais vistas, né? Isso. E com isso, medicações vão ter que ser tomadas pela mulher e que vai ter uma dificuldade também de resposta maior do que o homem, porque os hormônios da mulher, elas interagem com a medicação e dificulta também a questão desse tratamento. Preconceito atrapalha? Outro fator importante, né, Elda? Você coloca sempre as coisas bem no ponto. A mulher tem uma dificuldade maior também de buscar o tratamento. Sabe por quê? Por vergonha. E de aceitação própria, não pode dizer... De aceitar, de sair da sua casa, não tem com quem deixar os filhos para se tratar, porque a mulher enfrenta o mesmo problema quando vai buscar uma ajuda médica do que quando vai buscar um emprego, por exemplo. Com quem que eu deixo meu filho? Numa creche? Mas ela precisa se cuidar. Então, muitas vezes ela abandona esse tratamento ou não se cuida, a coisa agrava e só quando a coisa está muito avançada é que ela realmente vê que é necessário ela parar, ela passar essa guarda dessa criança para uma outra pessoa para que ela possa se cuidar. Eu imagino, é muito complicado, muito mesmo. E fora o preconceito social. O preconceito social, a aceitação dela do problema, deve ser muito difícil para a mulher aceitar. Os ambientes de tratamento não são individualizados, até porque o próprio Ministério da Saúde não permite que tenha um CAPS, por exemplo, só para mulher e um CAPS para homem. Eu tenho até minhas salvaguardas, né? Eu acho que tem que ter ambiente, tanto que dentro do próprio CAPS a gente cria grupos, que a gente chama um grupo que chama Luluzinha, né? Que é um grupo só para as mulheres, porque a mulher tem muita dificuldade de falar diante dos homens de seus problemas. Então a mulher precisa de um grupo mais individualizado para que ela possa viver mais o contexto dela feminino, né? Aqui em São Luís, a situação é a mesma? É a mesma. Aqui ela progride da mesma forma que no Brasil como um todo. Mesmo? Sendo que no eixo sul e sudeste, pelo avanço maior da mulher no mercado de trabalho, aqui culturalmente no Nordeste ainda tem um preconceito da mulher no mercado de trabalho, querendo ou não, isso é uma realidade, mas no sul e sudeste já está bem mais igualitário, então lá o avanço do alcoolismo é muito maior entre as mulheres. Muito maior. A gente falou de muita coisa, esqueci de falar das ações também que vocês fazem, certo. Você falou desse trabalho com as mulheres. Nessas ações que vocês fazem, esse resgate, ele encontra muita mulher nessa situação já bem, vamos dizer, bem degradante? Encontra. Inclusive essa semana agora, ela é a semana da mulher, né? Agora a gente já vai chegar no dia 8, né? No dia 8 de março, né? A gente está abrindo hoje, no CAPS, um curso só para mulheres de bijuteria, das pacientes. Para você ver, hoje eu estou com 45 mulheres em tratamento no CAPS. 45? 45 mulheres. É muita gente, né? Entre elas, lógico, não só o alcoolismo, mas também usuárias de crack. Então, quando a gente vai para a rua, esse ano já fizemos 3 ações de resgates, que são ações na rua, para resgatar pessoas, a gente observa nesse contexto igual. Homens e mulheres, já vivendo inclusive em situação degradante, que é a situação de vulnerabilidade social da rua.
Aí, nesse caso, doutor Marcelo, não tem a questão de faixa etária, de condição social, qualquer pessoa pode estar vulnerável a esse tipo de problema. Sem sombra de dúvida. Agora, a gente sabe que algumas drogas, elas têm uma vulnerabilidade para determinadas classes sociais. Por exemplo, o crack. A gente sabe que a classe periférica... É mais barato. É mais barato. Mas as drogas, elas vão de acordo também com a situação financeira. Por exemplo, cocaína. São pessoas de classe social mais rica, né? Mais abastada, né? Mas o alcoolismo aí ele já pega todo mundo, pega né? Todo, porque tem todos os tipos de bebida, né? Tem cachaça, tem vinho, tem o conhaque, né? Cada um escolhe o que quer, aí vai também de acordo com o seu bolso, mas é mais, vamos dizer, mais democrático. Mais democrático, né? E o trabalho maior, talvez, nosso nesse período aí, está sendo, é nas escolas, porque a gente acredita que quando já está o problema instalado, é mais difícil a solução. Então, você trabalhar com aquela... A prevenção é sempre o melhor remédio. Com a questão das crianças, do 11, do 9, do 10 anos, no colégio, mostrar para elas, levar a situação. A gente tem levado pacientes para falar sobre a vida deles, como aquilo ali prejudicou. A gente leva... O exemplo é sempre muito mais forte. Eu brinco, né? Que vale até mais do que nossas palestras. Com certeza, o exemplo eu acho que vale muito mais. E agora essas palestras devem começar, por exemplo, com uma faixa etária mais precoce, né? Já que a gente está com esses números de 8, 9 anos. Então as palestras não são mais para adolescentes, como seria de se imaginar. A gente tem feito um trabalho em uma faixa etária de 10 e 11 anos, porque também a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas mães não gostam que a pessoa fale com o jovem tão precocemente, pela questão realmente do preconceito, né? Mas, assim, seria mais necessário esse primeiro contato da conversa dentro da própria casa. É verdade. Né? Os próprios pais, a mãe, conversar com essa criança desde os seus 6, 7 anos, mostrar exemplos negativos do alcoolismo, do uso de drogas. Esse processo em casa, ele é mais fácil nessa idade do que numa escola. E também em casa vale aquela máxima, o exemplo é sempre melhor do que 1000 palavras, né? Isso que uma foto vale por 1000 palavras, o exemplo deve valer por 1 milhão de palavras, né? A gente tem não que vale eu dizer para o meu infância, filho que beber feio, o beber não é feio, quer dizer, o excesso é feio em qualquer situação. Aí vale para o alcoolismo, vale para a droga, vale para qualquer situação. Não adianta eu dizer para o meu filho que é feio ser alcoólatra se eu bebo toda semana. Aí ele vai dizer o quê? E botar ele nesse contexto. Sim, se meu filho me ver bebendo, ele vai dizer, minha mãe faz, meu pai faz, como é que ele não posso fazer, né? É mais ou menos por aí, gente. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa. Né? Tá? Venha sempre. Vou convidar todo mundo para quinta-feira, a gente vai ter outra ação resgate, agora no Mercado Central. Vamos fazer novamente com aquela população de lá, além de levar atendimento para aquelas jovens, para aquelas pessoas que estão frequentando a feira, a gente também vai estar tirando aquelas pessoas em situação de rua. Ok, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo, que sabe que essa conversa fica à sua disposição e você vai ter acesso a ela a hora que você quiser, é só entrar no nosso site. Lá está toda a grade de programação, com todas as entrevistas, você pode ver ou rever qualquer uma das que você gostou. Mas só para não esquecer, todo dia, 8h30 da manhã, eu estou aqui te esperando, ok? Tchau!